Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Você que nos assiste, nos acompanha, muito obrigado. Quero também dar uma saudação especial para Lucas Pena, é o gestor do canal Tenha Metas no YouTube, é um canal que se dedica ao estudo do mercado financeiro, no âmbito educativo, fazendo lives de manhã e tarde. Lucas, que nos acompanha sempre, muito obrigado, Lucas. Um forte abraço para você. Daniel Calazans nos acompanha hoje, Márcio Câmara, a ambos aí, eu os saúdo, bem-vindos a ambos. Câmara, qual o recorte da semana para você dividir conosco? Bom dia a todos. Mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo. Bom dia para quem nos assiste. Bom, o recorte dessa semana é a recente crise entre a China e os Estados Unidos. E dentre tantas notícias que chegaram nessa semana, achamos por bem destacar essa, em razão enfim, ser uma crise entre os dois maiores países do mundo em termos de economia, em termos de geopolítica, em termos militares, né? E em meio a essa pandemia e esse isolamento que já vai para o quinto mês, quarto para quinto mês, uma retomada gradual da economia com recaídas, né? Prefeituras liberam determinados segmentos, voltam atrás. A minha esposa é pedagoga, trabalha numa creche, ela também sofre um pouco nesse segmento, libera e volta, o prefeito não tem, talvez, certeza se deve liberar ou não, tem crianças envolvidas. No meio de uma crise desse vulto, e é uma crise mundial, no momento que os países têm dinheiro, né, eu acho que nunca teve uma crise dessa. Já teve crise em 1929 e ninguém tinha dinheiro, teve crise da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de 2008, do subprime, ninguém tinha dinheiro também, mas essa crise, a maioria dos países está com reservas, né, e poupanças. E no momento em que a ideia é investir em vacinas, né, para combater o Covid-19, surge uma crise que não precisávamos, de necessária, entre os Estados Unidos e a China. Seria, usando um bordão comum ultimamente, seria a tempestade perfeita, então, né? Você já tem uma pandemia que gerou uma crise financeira, teve um apoio dos bancos mundialmente os bancos fizeram o que a Febraban exortou os grandes bancos no Brasil também fazerem, liquidaram, botaram uma liquidez de 11 trilhões de dólares na economia mundial, por isso está dando para passar um pouco por essa crise. Então, em meio a isso, não precisávamos de uma crise entre China e Estados Unidos. Essa crise veio, é uma crise geopolítica, de disputa de poder entre as duas maiores nações do mundo. A Rússia anda calada, isso também me chama atenção bastante, é uma potência militar, militarmente mais forte do que a China, inclusive, mas as duas potências mundiais, economicamente, entraram numa crise que não é uma crise financeira, não é uma crise por, digamos, disputa na OMC, embora possa, no pano de fundo, ser, mas é uma crise diplomática, que tem fundamento na perspectiva de cada um dos países de que estão sendo espionados pelo seu adversário. E os Estados Unidos iniciou com essa percepção, dizendo que havia realmente espiões chineses fazendo espionagem em faculdades, em empresas, buscando fórmulas, códigos e tal. E aí expulsou um diplomata de lá, a China retaliou, e agora nós temos, então, essa crise que não era necessária num momento de pandemia no mundo, em que esperávamos até um comportamento mais altruísta das nações se cotizando. Vimos aí recentemente um áudio da Rainha Elizabeth falando sobre isso, né, naquele jeito britânico. E, indo para o lado oposto, surge essa crise que a gente destaca aqui por conta disso tudo, desse preâmbulo todo que eu acabei fazendo. Perfeito. Fez uma análise muito interessante. Um tema global e não afeta tão somente as relações Estados Unidos e China, mas diante desse gigantismo que você tão bem
citou. A gente tem hoje a China, que dos BRICS, inegavelmente é a maior economia. Aliás, é uma das maiores economias do mundo, algo em torno de 15 trilhões de dólares de PIB, perdendo para os Estados Unidos, que tem algo em torno de 20 trilhões de dólares. Os Estados Unidos agora já anunciou uma queda do seu PIB na hora de grandeza de 9%, 10% do PIB, mas ainda assim, e até em razão desse valor tão significativo, afeta todas as nações. E aí você tem a questão da espionagem. Redundou, inclusive, no fechamento, um fato, talvez, não me recordo, sem precedentes em tempo de paz entre países, em razão de uma suspeita de uma alegada espionagem industrial. O consulado chinês na cidade de Houston foi fechado após denúncias e chamaram ao corpo de bombeiros com documentos sendo queimados em latões de lixo, trazendo lá uma repercussão muito grande. E, como você falou, a China retaliou. Retaliou fechando os consulados americanos em Pequim, Xangai, Wuhan e outras cidades chinesas. Daniel, o Brasil hoje é um grande parceiro da China, tanto quanto é um parceiro dos Estados Unidos. Você acha que a relação do presidente da República, muito próxima ao presidente norte-americano, isso, de certa forma, deixa o Brasil numa situação muito delicada? Em qual ponto apoiar? E olha que nós temos agora o Brasil prestes a discutir aí a aquisição da tecnologia 5G. E o embaixador americano, o Todd Chapman, salvo engano, fez aí uma advertência ao Brasil: olha, cuidado com o que vocês vão escolher. É uma escolha que pode ter repercussões, inclusive, nas relações americanas. Empresas americanas sentindo-se desconfiadas da tecnologia chinesa, se eventualmente ela for aderida, deixar o Brasil. Qual a tua leitura desse pano de fundo geopolítico, econômico, e que envolve aí a saúde pública num momento tão complicado para o mundo? Olá, Fábio, tudo bem? Câmara, um grande abraço a vocês e todos aqueles que nos ouvem. Eu espero que o Câmara me responda algumas perguntas que eu vou fazer aqui. O Câmara é a pessoa que aqui está mais familiarizada com o assunto. Eu me lembro que eu sou da aviação, na década de 90, estava dando aula para um grupo de comissários e eu vi um interesse lá dos comissários estudar mandarim. Eles estudar mandarim, alguns comissários começaram a estudar mandarim em 90. Eu fiquei preocupado, mas qual é a preocupação de vocês estudarem mandarim com esse apego aí? Não está sabendo não, professor? Um dia a China vai chegar numa posição que nós vamos nos surpreender em todo sentido, principalmente a aviação. Eu achei estranho, né? E guardei aquela informação. E hoje nós estamos vendo essa posição. A China se posicionando de uma tal forma internacionalmente que compromete, sim, as relações. E eu faço uma pergunta, espero que o Câmara responda aí, né? Qual é a consequência disso em relação às outras potências, ou nem necessariamente potências, aos outros países? O Brasil vai ter que se posicionar, assim como todos o país, né, é um país com uma certa referência mundial, vai ter que se posicionar, assim como todos os países precisarão se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. É um posicionamento muito delicado. Eu, na minha percepção, eu tenho para mim assim, uma percepção muito pessoal que, se tiver que se posicionar, eu acredito que vai se posicionar em relação aos Estados Unidos. Uma percepção assim muito, não tenho como fundamentar, não. E aí, quais são as consequências? Esta é a pergunta. Nós temos consequências do lado econômico. Eu não sei, eu acho muito difícil citar isso aqui agora, essa palavra, até mesmo no aspecto beligerante. É muito estranho fazer esse questionamento, mas eu não gostaria de isentar essa pergunta. Para onde é que nós estamos caminhando nesse cenário onde a China está desenvolvendo um papel internacional, que eu não vou falar que preocupa, mas chama a atenção de todos nós. O Brasil vai precisar se posicionar e ele vai ter que fazer antes, medir quais são as consequências, não só do Brasil, mas falando do Brasil, em se posicionar em relação a um e em relação a outro. As melhores consequências é aquela que vai balizar, as que vão balizar o posicionamento. Essa é a minha percepção.
Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Câmara para poder responder a esse desafio, mas eu queria trazer alguns elementos para essa análise. Primeiro, no último ano, a relação Brasil com a Ásia, não especificamente a China, mas a China com o seu maior parceiro, foi responsável por captação de 47% aproximadamente das nossas exportações. Eu acho que só esse número já demonstra o gigantismo e a importância para a balança comercial brasileira da relação com a China. É um parceiro que, embora o Brasil tenha uma antiga relação de amizade e de até mesmo posicionamento ideológico com os Estados Unidos, não dá para ser desprezado. Então, é uma questão importante. Acho que superou em muito a relação Brasil-China do que Brasil, Estados Unidos e México. Então, embora um comércio mais próximo, até com um custo menor de logística, fosse viável com os Estados Unidos, até pelos laços históricos, a relação hoje, a balança tende muito para o lado Brasil-China. Temos a Embraer abrindo lá uma subsidiária na China, temos a WEG, que, aliás, na Bolsa de Valores aí, é uma das queridinhas, é uma empresa que tem dado merecidamente, né? É uma queridinha, mas com seus próprios méritos, investindo em tecnologia, como várias plantas industriais no Brasil têm feito. E tem lá a sua subsidiária, nos Estados Unidos, tem na China também. Então, Câmara, buscando essa provocação do Calazans, para onde nós vamos tender a nossa parceria, se tivermos que escolher um lado. Ou qual, a princípio, considerando esse movimento geopolítico, pode ser mais favorável? Deixa eu interromper um minutinho, só fazer uma pergunta para complementar. Se tiver que se posicionar, primeiro eu gostaria de responder, se tiver que se posicionar, qual seria o elemento definidor que vai balizar esse posicionamento? Vontade, Câmara. Muito bem, obrigado. Muito ótima pergunta e muita indicação por você, doutor Fábio, em relação à pergunta do Calazans. Bom, em primeiro lugar, essa é uma crise diplomática baseada em acusações de espionagem. Normalmente, isso não demanda tanto posicionamento quanto se fosse uma crise comercial, uma crise territorial, alguém invadiu, sei lá, Peru e Chile, tem aquela contenda, Barcelona com a Espanha, você tem algumas localidades no mundo em que existe uma disputa territorial. Ali existe um posicionamento, como, aliás, se posicionou o Brasil em 1953, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, com relação à definição do Estado israelense, não judeu, mas Estado físico israelense, em que o nosso ministro Oswaldo Aranha foi o voto de Minerva na ONU, que aí pendeu para a criação, naquela faixa da Palestina ali, do espaço territorial para o assentamento de Israel e de suas famílias. Então, quando é uma questão territorial, uma questão comercial, há um posicionamento sendo cobrado por todos os países mais importantes, como o Brasil passou a ser. Mas é uma questão de espionagem. Eu acho que isso, por si só, pode liberar o Brasil de se posicionar, a não ser que essa espionagem chegue ao Brasil, tenha alguma conexão aqui, e os Estados Unidos, como é muito, digamos, useiro e vezeiro nisso, cobre do Brasil um posicionamento, né? Como, na verdade, já está cobrando em relação ao 5G, como você muito bem colocou, doutor Fábio. Então, esse é um posicionamento muito característico dos Estados Unidos, né, que buscam uma garantia mundial plena do globo inteiro aos seus interesses, bem de próprio de nação hegemônica, que não é a única hegemônica agora. Então, isso também é um dos gatilhos dessa crise. Os Estados Unidos têm que saber lidar, que tem outros players do mesmo tamanho dele ou quase, inclusive militarmente, no mundo. Então, é uma crise geopolítica de domínio de poder e pode ser que o Brasil não precise se posicionar. Me parece que a crise deve acabar antes disso, porque há muito mais interesses em jogo para os dois países do que ficar discutindo espionagem. E espionagem existe há muito tempo. A gente lembra com histórias que dão conta de como a União Soviética, então, roubou aquele plano todo britânico e francês, franco-britânico, de construção daquele jato, me falha o nome agora, e na União Soviética ganhou o nome de Tupolev.
Eles roubaram aquelas plantas, ou aqueles mapas, ou os códigos de bicicleta. É um fato assim marcante da espionagem mundial. E ninguém precisou se posicionar exatamente ali. Pode ser que acabe antes, mas se não acabar, eu tenho a impressão que a gente deveria pender para os Estados Unidos pela relação de nossas famílias com aquele país. Filhos nossos estudaram lá ou estudam lá. Muitos fizeram intercâmbio lá, alguns passam férias lá. Então, existe uma conexão. Além disso, politicamente, somos membros da OEA. Os Estados Unidos é um país da Organização dos Estados Americanos. Já teve essa disputa quando a Inglaterra invadiu as Falklands, as Malvinas. A Argentina cobrou do Brasil um posicionamento em linha com a OEA. O Brasil teve que se posicionar, mandou aviões britânicos aterrissarem aqui no aeroporto do Galeão. Você, Calazans, lembra muito bem disso. E o Brasil teve que se posicionar, que é membro da OEA. Ele é membro da OEA ainda. Então, provavelmente, ele vai ter uma cobrança para se posicionar a favor de um Estado americano, de um Estado da OEA, né, das Américas. E, para finalizar, é óbvio que a China é atraente hoje em dia, é um mercado em ascensão, é quem está crescendo o PIB de maneira fantástica, mas os valores, a política e a liberdade na China são uma preocupação. A gente não sabe para onde a China vai. A China é capaz de fazer coisas que dizem que ela fez com o início do Covid-19, é o que a gente ouve. Tem pessoas lá que são contra o regime. Só o fato de chamar uma organização nacional de regime já diz muito o que é. Ninguém chama de regime democrático. O regime da Suíça, o regime dos Estados Unidos, mas é o regime da Venezuela, o regime da China. Aquele regime ele é muito ditatorial, é realmente comunista, mas não é por ser comunista. É ditatorial, tem, digamos, confisco à liberdade. Então, isso pode pender também, pode ser um ponto que penda para o Brasil pensar duas vezes antes de se posicionar a favor da China. O Brasil sempre teve uma posição de neutralidade. A chancelaria brasileira sempre foi muito hábil nas questões internacionais, se posicionando, buscando sempre defender a ética, os direitos humanos, as liberdades, mas sempre buscando preservar o Brasil, que tem uma certa fragilidade econômica, embora um dos maiores países continentais do mundo, em número de pessoas, em território, tem uma economia importante, é um mercado consumidor relevante para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, ou seja, o Brasil se posiciona não como um servo, mas busca uma situação de igualdade, embora ainda tenha, sim, as suas deficiências de ordem política, econômica, as suas questões de ordem jurídica. Você agora acompanha aí o grande problema interno na PGR, é algo que salta aos olhos, uma carta aberta contra o procurador de certa forma também se posiciona. Tudo isso é uma questão importante, que de certa forma também atrapalha um pouco a neutralidade dos órgãos, mas no plano internacional o Brasil sempre se posicionou muito bem. E trazendo, Calazans, alguns números a mais, a produção aqui me assessora, é um tema palpitante, com muitos números. A relação Brasil e China no último ano, ela movimentou a cifra de aproximadamente 81 bilhões de dólares, sendo superavitária para o lado brasileiro na ordem de 21,5 bilhões de dólares. Ou seja, é uma receita, é um parceiro que o Brasil deve buscar manter, sem violar sua soberania, sem violar seus conceitos, sem quebrar alianças passadas. E o Câmara lembrou muito bem, espionagem. A gente vê da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, está vendo o Império Romano, já havia espionagem, e tivemos um caso recente que a própria presidente do Brasil, Dilma Rousseff, protagonizou, pedindo explicações, não sei se vocês recordam desse fato, ao governo norte-americano de ter grampeado aí para saber as posições do governo brasileiro. E, no cenário internacional, essas questões, ao longo do tempo, são um tanto que acomodadas. Interessante. Calazans, China fez acordo recente com o Irã. Alguns pontos que ainda, numa esfera internacional, são cautelosos.
Estados Unidos passou de uma condição de rival para adversário. Você acha que pode transbordar para que se tornem inimigos no ponto de vista comercial, de forma a ter sanções recíprocas mais graves do que temos agora? Ou a eleição norte-americana tende a abrandar esse cenário? Companheiros, o Brasil tem fama internacional, né, de ser pacífico, de pacificar as coisas, e às vezes até ficar em cima do muro. Mas a posição internacional do Brasil é sempre positiva, como disse aí o nosso amigo Câmara. O Oswaldo Aranha teve um papel importante ali no Oriente Médio, quando da declaração, né, depois, né, declaração da independência ali de Israel ali na Palestina. Então, o Brasil tem essa fama, não é beligerante, né, o Brasil não tem a fama. Acho que a última vez que o Brasil participou da guerra foi em favor, foi para auxiliar ali a Itália. Então, o Brasil, ele internacionalmente, a missão de paz no Haiti, missão de paz aqui, então o Brasil tem esta concepção. Então, eu tenho para mim, se balizando ainda na informação do Márcio Câmara, que o Brasil vai encaminhar pelo melhor caminho da pacificação, o que traz mais benefícios em termos de paz, em termos de tranquilidade. Não é necessariamente ficar no muro. O Brasil, lá, conforme diz o Oswaldo Aranha, se posicionou. Nós estamos a favor, né, de Israel. Você pega ali o Bolsonaro, assim como o Trump, se posicionou. A capital de Israel vai ser Jerusalém, né? Quando fala isso a respeito do consulado, da embaixada e assim vai. Então, eu acho que o Brasil vai caminhar por um trajeto que traz mais conforto e menos desgaste, seja qual for o desgaste, econômico, financeiro e até mesmo beligerante. A pacificação, eu acho que é esse o caminho que o Brasil vai seguir. E se ele puder fazer isso, é o caminho que eu recomendo. Bom, nos aproximando agora do final do nosso programa de hoje, mas eu gostaria de fazer uma última consideração com o Câmara e com o Calazans, em relação ao seguinte: Câmara, temos agora aproximando as eleições norte-americanas. E isso se não houver um adiamento, até porque o presidente Donald Trump já se posicionou contrário à questão do voto por correspondência. A eleição norte-americana, ela panos quentes ou gasolina em cima do incêndio? Qual é o elemento político já desse cenário deteriorado? Estados Unidos e China comercialmente e como pano de fundo a eleição? Ou será que a eleição também vai servir como um elemento político para justificar mazelas e dificuldades que o governante teve até o momento, responsabilizando uma outra nação? Como é que fica a China nesse momento político norte-americano? Ótimo. Eu acho que, como sempre, as eleições americanas vão se, digamos, se valer um pouco desse cenário mundial. É razoável imaginar que as eleições tratarão desse assunto, se é que há algumas precipitações, né, da administração Donald Trump já não tenham sido feitas com um olhar nessas eleições. Não é nada ruim, é saudável para a plataforma republicana que haja uma luta dessa com a China, porque mesmo que não seja verdade que haja espionagem, a China tem algumas indicações de que pratica isso, né? Recentes, inclusive. Então, pode não ser verdade, mas faz sentido. Então, meramente fazendo sentido, já é um apoio à candidatura de Donald Trump. Então, me parece que esse embate sobre investigações bilateralmente Estados Unidos e China já é pauta das eleições americanas. Então, não há dúvidas que ou será usado isso, nós não sabemos, ou isso já foi usado e já serviu como preâmbulo das eleições, ou lá serão debatidos. Imagino que nos tempos eleitorais de televisão e tudo isso, esse assunto virá à tona. Talvez isso, só para concluir, eu já passo para vocês a palavra, talvez isso desminta um pouco o que eu falei no meu bloco anterior, de que esse assunto pode acabar antes do Brasil ter que entrar. Porque se for do interesse do Partido Republicano, que esse assunto seja tema das eleições, ele vai se arrastar eleições adentro, né? E aí sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que teria essa influência
desse assunto, sim, nas eleições americanas. Daniel, às vezes o fato não é tão importante, mas a história. Ou seja, a verdade fica num segundo momento. Para o debate da política norte-americana entre os candidatos, é interessante já culpar a China? A percepção da realidade na política, às vezes, é muito mais importante, muito mais visível que a própria realidade. Percepção. O homem é resistente à mudança. Então, todos, normalmente, tende-se, isso é Brasil, até mesmo fora do Brasil, tende-se permanecer o candidato da situação. Em se tratando dos Estados Unidos, nós vimos ontem, e eu vi ontem, alguns críticos americanos, até mesmo brasileiros, dizendo que Trump está querendo adiar porque ele não está bem posicionado, não está bem nas eleições. Então, ele está dando um passo para trás para dar um salto para frente. E aí nós estamos em várias situações inseguras. O próprio Covid ainda é uma situação muito insegura. Então, o homem, normalmente, ele é resistente à mudança. Em se tratando de insegurança, ele é mais resistente ainda. E eu não sei até que ponto o caso da China vai ajudar ou não, mas que vai ser levado em consideração, porque Trump vai usar isso, vai sim. Eu não tenho a menor dúvida que isso será utilizado, tanto a Covid quanto a situação China. E aí vamos ver a habilidade do Trump para utilizar esse elemento como realidade ou percepção da realidade para que se saia bem na eleição. Perfeito. Bom, quero agradecer aos debatedores que participaram aqui desse recorte globaliza, discutindo um tema de interesse internacional, né, que afeta o dia a dia do Brasil e de outros países do mundo, porque trata de duas potências, como bem lembrou o Câmara e o Calazans no início, no aspecto econômico, no aspecto político e no aspecto armamentista. São duas potências muito bem armadas, mas que, a tudo indica, vão buscar aí equacionar as suas questões no plano de vista de ordem comercial. Câmara, gostaria de ouvir a sua saudação final e agradecer mais uma vez a participação nesse recorte Globaliza. Bom, eu que agradeço, doutor Fábio Calazans, a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui todo sábado. Acho que debatemos um assunto importante, que traz reflexões importantes e passa um pouco nosso conhecimento para o nosso público, nossa plateia que nos assiste. Então, muito obrigado mais uma vez, desejo um ótimo final de semana a todos. Calazans, muito obrigado por ter você aqui, sempre apresentando o seu ponto de vista, a sua percepção das questões no âmbito interno, no âmbito internacional, trazendo a tua experiência, sempre ligada também ao segmento da aviação brasileira, da aviação internacional. Sua saudação final. Eu quero agradecer mais uma vez o Fábio, sempre, e essa grande iniciativa que eu acho formidável, né? Especialmente hoje o Márcio Câmara, né, que liderou esse assunto aí de uma forma muito brilhante, e os caros colegas que nos ouvem. Né? CCC, curta, compartilhe e comente. Para mim foi um prazer, um grande abraço e tudo de bom. Muito obrigado. E eu agradeço a você que nos acompanha, que compartilha. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, se inscreva. A sua audiência é muito importante para nós. A todos, uma boa semana.